Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje nós iremos dar continuidade à série Amor e Literatura. O trabalho de hoje será falarmos e pensarmos sobre a novela Primeiro Amor, obra escrita pelo romancista russo Ivan Turgenev. Este autor, ele nasceu em 1818 e faleceu em 1883, com 64 anos de idade. Ivan Turgenev escreveu Primeiro Amor em 1860, quando ele tinha 42 anos de idade. Na época em que esta obra foi escrita e publicada, em 1860, a Rússia vigorava politicamente como Império Russo, que vigorou entre os anos de 1721 a 1917. O Tsar, que reinava sobre o Império Russo nesta época, era Alexandre II, que inclusive foi responsável pela emancipação dos servos em 1861. Primeiro Amor é uma obra escrita em um contexto especificamente efervescente na história da Rússia imperial, um período extremamente importante na história da Rússia. Entretanto, o tema tratado nesta novela é especificamente sobre o amor a partir da perspectiva de um adolescente de 16 anos de idade. Algumas curiosidades sobre o romancista Ivan Turgenev. Ele nasceu rico e nunca precisou trabalhar. As terras da sua mãe eram tão vastas que abrigavam cerca de 5.000 servos. Lembrando que essa novela foi escrita em 1860 e a libertação dos servos pelo czar Alexandre II só ocorreu em 1861. Turgenev ele viveu entre a Rússia e a Europa, especificamente em Paris. Ele foi o primeiro autor russo a ser traduzido na Europa. Isso é bem importante. Foi amigo de escritores como Henry James, que escreveu O Retrato de uma Senhora, e também amigo de Gustave Flaubert, que escreveu Madame Bovary. Na concepção de Gustave Flaubert, as obras de Turgenev representavam descrições que pensam. Então ele admirava muito as obras do autor Ivan Turgenev. Vamos então ao começo da novela Primeiro Amor. É interessante como o autor inicia a narrativa. Ele fala o seguinte: o relógio deu 00:30. Além do anfitrião, apenas Sergei Nikolaevich e Vladimir Petrovich. O anfitrião tinha dado uma festa e, após os convidados terem ido embora, apenas ficaram o anfitrião, Sergei Nikolaevich e Vladimir Petrovich. E eles então combinaram entre si que eles contariam a história de como foi o primeiro amor de cada um. O primeiro a falar foi o Sergei Nikolaevich. Ele disse que o primeiro amor dele começou pelo segundo, porque, na verdade, o primeiro foi a sua babá, quando ele tinha 6 anos de idade. E os outros amores que se seguiram, então, foram como costumeiros. E aí o segundo a falar foi o anfitrião, que disse que o amor dele, o primeiro amor dele, foi algo na ordem da tradição, porque os seus pais e os pais da noiva combinaram entre si os acordos e em seguida eles se casaram. E aí é interessante que sobra para o Vladimir Petrovich contar a sua história. E ele disse que a sua história era de um amor incomum e precisava de tempo e de raciocínio e de reflexão para ele poder contar essa história. E ele então pede para que o anfitrião e o Sergei Nikolaevich deem para ele um tempo de 2 semanas para que ele escreva essa história e ele então possa ler essa história para esses seus amigos.
E aí, a novela Primeiro Amor é justamente a escrita da história do primeiro amor de Vladimir Petrovich. Vamos então conhecer essa história brilhante da novela Primeiro Amor. Vamos lá então para os personagens da novela Primeiro Amor. O protagonista se chama Vladimir Petrovich. Na época em que ele conta essa história, ele tinha 40 anos de idade. Mas a história se passa quando ele era adolescente, com 16 anos de idade. Ele era filho único. A mãe dele, Maria Nikolaevna, rica e 10 anos mais velha que o pai, Pyotr Vassilievich, jovem e muito bonito. A princesa Zassiekina, que é a Zinaida Alexandrovna, uma moça com 21 anos de idade, por quem o Vladimir se apaixona. E a mãe dela, uma princesa viúva e pobre. É interessante lembrar que a mãe da Zinaida era casada com o príncipe Zasiekin, um homem de excelente formação, mas fútil e insensato. Perdeu toda a sua fortuna no jogo, deixando a princesa Zassiekina juntamente com a sua mãe em condições difíceis. Inclusive, é da mãe da princesa Zassiekina a seguinte frase: mas de que serve a nobreza se não há o que pôr na mesa? Quando Vladimir Petrovich ele faz um quadro, um retrato descritivo de como era a sua família quando ele tinha 16 anos de idade, é interessante perceber como ele faz essa descrição, descrevendo o pai, a mãe e a relação que ambos tinham um com o outro enquanto casal e com ele enquanto filho. Vamos ver como que ele descreve esse retrato. Meu pai me tratava com um carinho indiferente. Mamãe quase não me dava atenção, embora não tivesse outros filhos além de mim. Preocupação de outra ordem a absorviam. Meu pai, homem ainda jovem, muito bonito, casou por interesse. Mamãe era 10 anos mais velha que ele. Levava uma vida triste. Constantemente ficava nervosa, tinha ciúmes, se zangava, mas não na presença de meu pai. Tinha muito medo dele, que se mostrava severo, frio, distante. Então, este é o quadro pintado pela narrativa do Vladimir Petrovich a respeito da sua família quando ele tinha 16 anos de idade. De fato, era um quadro típico de um homem machista, seguro de si, prepotente e que estava em uma situação muito confortável numa relação com uma mulher rica, e a forma em que ele tratava a sua esposa ficava explícito aos olhos do Vladimir Petrovich como uma relação muito desigual e indiferente, sem amor, sem carinho, sem paixão. E isso está bem descrito nas conversações que esses dois personagens, o pai e a mãe do Vladimir, eles vão ter durante a novela. É bem interessante, então, observar como que as conversações deste casal, os pais do Vladimir Petrovich, vai de fato demarcar uma insatisfação na relação de ambos. Um desamor, uma falta de afeto, uma falta de carinho que de fato marcou aquela relação. Na segunda parte, então, da nossa apresentação, vamos falar sobre a juventude, sob a ótica do próprio Vladimir Petrovich, como que ele descreve a sua juventude naquele período em que ele tinha 16 anos de idade.
foi quando ele se apaixonou pela princesa Zinaida. Falando sobre juventude, é importante também relembrarmos um conto escrito pelo escritor brasileiro Machado de Assis. O conto se chama Uma Senhora, foi escrito em 1883. Falando sobre juventude, Machado de Assis diz assim: a senhora, Dona Camila, amou tanto a mocidade e a beleza que atrasou o seu relógio a fim de ver se podia fixar esses 2 minutos de cristal. A juventude, neste conto, é representado como 2 minutos de cristal. Então vamos ver a descrição do Vladimir Petrovich sobre a sua juventude, período no qual ele se apaixonou pela princesa Zinaida. 9 de maio, dia de São Nicolau. Eu passeava, ora no jardim de nossa casa, ora no jardim Nescutini, ora para além do portão de Kaluga. Levava comigo um livro qualquer, o curso de Kaidanov, por exemplo, mas raramente o abria. Em vez disso, recitava poemas em voz alta, pois sabia muitos de cor. O sangue fervia dentro de mim e o coração gemia, de maneira doce e ridícula. Eu esperava tudo, temia, não sabia o que. Me admirava com tudo e estava pronto para qualquer coisa. Está aí, então, a descrição do sentimento que pairava a vida do Vladimir Petrovich quando ele tinha 16 anos de idade. Ele estava pronto para tudo, ele estava pronto para qualquer coisa, e mesmo pronto para tudo e para qualquer coisa, ele temia, não sabia o que. E o que estava então para acontecer era justamente a sua paixão, o seu primeiro amor. E é sobre o seu primeiro amor que ele vai começar então a falar a partir deste primeiro momento. Vamos lá. Aos poucos passos de mim, numa clareira entre arbustos verdes de framboesas, estava uma menina alta e formosa, num vestido de listras cor-de-rosa e com um lencinho branco na cabeça. Naquela hora daria tudo no mundo só para que aqueles dedinhos encantadores também batessem em minha testa. É interessante essa descrição de como ele observou a princesa Zinaida. Ela estava rodeada de alguns rapazes que se revezavam para que ela pudesse bater com uma pequena florzinha na testa de cada um deles. E essa florzinha, ela possuía uns saquinhos que quando tocava a testa com força, estourava. Então, quando Vladimir Petrovich ele vê essa cena, ele fica meio que encantado e diz que ele daria tudo no mundo para ter aqueles dedinhos encantadores tocando em sua testa, batendo em sua testa. É interessante perceber como que o amor, como que a paixão, ela torna o nosso olhar de fato encantado, como se a gente estivesse sob um encantamento. E aí eu pergunto para vocês, e como que foi a primeira vez em que vocês viram o seu primeiro amor? Como que foi esse olhar? Com qual descrição vocês poderiam descrever, com qual palavras vocês poderiam descrever este objeto amoroso, essa pessoa amada? É interessante perceber como que o Vladimir Petrovich ele descreve a sua amada princesa Zinaida. Então, quando ele fica nesse estado de encantamento, enfeitiçado pelo amor e pelo seu objeto de paixão, ele faz a seguinte pergunta assim quando ele acorda no dia seguinte: como posso ser apresentado a ela?
foi o meu primeiro pensamento ao despertar. E a partir de então ele começa a jornada para descobrir como ser apresentado, como encontrar a princesa Zinaida e conhecê-la pessoalmente. E o encontro aconteceu de uma maneira muito interessante, porque a mãe da Zinaida havia enviado uma carta para a mãe do Vladimir Petrovich, pedindo para aquela mulher rica que pudesse visitá-la. Ela imaginava que a mãe do Vladimir Petrovich poderia, com a sua influência, protegê-la e favorecê-la naquela condição difícil em que ela estava vivendo. Então, quando o Vladimir Petrovich chega em casa, a sua mãe então manda que ele vá até a casa da mãe da Zinaida e diga que ela pode sim visitá-la. É interessante que aí acontece a oportunidade que ele estava esperando, de conhecer pessoalmente a princesa Zinaida, a garota por quem ele estava apaixonado. Quando ele entra naquela casa, ele percebe a pobreza daquele lugar, né? E ele descreve assim a sua percepção. No vestíbulo apertado e sujo da casa de fundos, onde eu entrara, sem conseguir conter um tremor em todo o meu corpo, fui recebido por um criado velho e grisalho, de rosto escuro, cor de bronze, olhos tristonhos de um porco e rugas profundas na testa e nas têmporas como eu nunca tinha visto. Ele descreve a pobreza da Zinaida justamente pela forma como a casa estava organizada e pelo criado. E aí, quando ele encontra a Zinaida, depois de dar o recado para a mãe dela, ele descreve o que ele viu, esse objeto de sua paixão, da seguinte maneira: eu olhava para ela, que parecia tornar-se próxima e cara a mim. Tinha a impressão de que a conhecia há muito tempo e de que nada conhecera antes dela, não vivera antes dela. Usava um vestido escuro já velho, com um aventalzinho na frente, e eu bem que gostaria de acariciar cada uma das pregas daquele vestido e do avental. Os biquinhos de suas botinas espiavam por baixo da barra do vestido. Eu me curvaria com adoração diante daquelas botinas. Aqui estou eu, sentado à sua frente, pensei. Eu e ela já nos conhecemos. Que felicidade, meu Deus! Eu me sentia bem, como um peixe na água, e ficaria um século sem sair daquele quarto, sem me mover daquele lugar. Então, está aí a descrição, né, do primeiro encontro entre Vladimir Petrovich e Zinaida. Esse encontro que para ele representou um deslumbramento, um encantamento. Os seus olhos estavam como que enfeitiçados pela presença do seu objeto de amor. O amor, ele não está isento de sofrimento. O amor, ele nos atinge e também com ele somos atingidos pelos pesares, pelas dores, pelos sofrimentos e por toda uma gama de sentimentos que muitas vezes nos traz bastante pesar. E não foi diferente com o nosso personagem Vladimir Petrovich. Ele fala sobre esses sentimentos que começaram a perturbá-lo a partir do momento em que ele se viu enamorado, se viu encantado pela sua amada princesa Zinaida. E ele diz bem assim, quando ele volta para casa e a mãe dele pontua que ele demorou muito na casa da princesa Zinaida. Era só para dar um recado e ele demorou bastante tempo.
E a mãe então o reclamou. Ele narra então dessa maneira: Mamãe me repreendeu e mostrou-se surpresa. O que eu poderia ter feito por tanto tempo na casa daquela princesa? Não respondi e fui para o meu quarto. De repente, me senti muito triste. Fiz força para não chorar. Tinha ciúmes do Russardo. O Russardo era um jovem que também visitava a casa da princesa Zinaida, com outras pessoas também, jovens que visitavam aquela casa. O Russardo era um jovem com características de um militar de cavalaria. Ele também visitava a casa da princesa Zinaida, como também outros jovens faziam essas visitas frequentes. E ele ficou extremamente enciumado, né? E ele diz então nesta frase que o ciúme começou a perturbá-lo. Então ele vai dizer mais a respeito do início dessa paixão e como que ele se sentia. E ele fala bem assim: quando começou a minha paixão, começaram também os meus sofrimentos. Na ausência de Zinaida, me sentia arrasado. Não me vinha nenhum pensamento, tudo caía de minhas mãos. Eu pensava nela dias inteiros com ansiedade e não aguentava mais. Porém, em sua presença, me sentia aliviado. Olha o quanto que ele estava inteiramente apaixonado e inteiramente cego e sentindo de fato os sintomas dessa paixão, uma paixão avassaladora. Em um determinado dia, ele estava do lado de fora de sua casa, no jardim, e ele vê a Zinaida. E ele então narra mais ou menos assim: passos conhecidos soaram atrás de mim. Voltei-me. Meu pai vinha em minha direção, e em seu passo cadenciado. Aquela é a princesinha? Perguntou-me. É sim. Por acaso você a conhece? Eu a vi hoje de manhã na casa da princesa. Ele descreve então esse encontro que ele teve com o pai dele e o pai procurando informação a respeito da princesa Zinaida. E ele continua: meu pai se deteve e, girando nos calcanhares, voltou atrás. Depois de alcançar Zinaida, saudou-a com uma reverência cordial. Ela também o cumprimentou com uma reverência e não sem certa perplexidade no rosto. Baixou o livro. Vi como ela o acompanhava com os olhos. Cheguei a caminhar na direção de Zinaida, mas ela nem olhou para mim, levantou o livro outra vez e se afastou. O desfecho desta novela vai mostrar justamente que, entre os inúmeros pretendentes da princesa Zinaida, quem vai acabar ficando com ela e se relacionando com ela é justamente o pai do Vladimir Petrovich. Ou seja, a história do primeiro amor do Vladimir Petrovich, ela é marcada por uma tragédia, porque quem acabou ficando com a sua amada foi justamente o pai dele. E a novela continua e mostra que algo também aconteceu de terrível com o pai do Vladimir Petrovich e também com a princesa Zinaida. Ambos eles morreram e ele conta inclusive o final dessa história da seguinte maneira. Ele então diz assim: passados 2 meses entrei na universidade e meio ano depois meu pai morreu. Dias antes de sua morte, ele recebeu uma carta de Moscou que o deixou extraordinariamente agitado. Foi pedir algo à mamãe e dizem, chegou a chorar. Ele, meu pai. Na manhã do dia em que sofreu o ataque,
havia começado a escrever uma carta para mim em francês. Meu filho, escreveu, tenha medo do amor de uma mulher. Tenha medo dessa felicidade. É interessante como ele mostra, né? Aquele pai, ao mesmo tempo amistoso e indiferente para com ele e extremamente narcisista, procurando sempre satisfazer os seus interesses em detrimento da felicidade da mãe do Vladimir Petrovich, e era mais velha do que ele, 10 anos, ele de fato morre bem cedo. E antes de morrer, ele tentou escrever uma carta para o filho falando sobre os perigos desse amor apaixonado. É uma crítica, claro, do Ivan Turgenev ao amor romântico e mostra justamente as dificuldades, os problemas, os pesares que acompanham esses amores trágicos. Então, este é o final da novela Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. Então, eu quero encerrar o Laboratório da Imaginação desta semana lendo o final do livro Primeiro Amor, em que o personagem principal, o Vladimir Petrovich, traz algumas reflexões sobre aquele período primaveril da sua juventude em que ele esteve apaixonado. E agora ele fala enquanto adulto, né? Ele diz assim: mas não devo me acusar injustamente. Naquele tempo, jovem e leviano, não fiquei surdo à voz triste que apelava a mim, no som solene que vinha da sepultura. Lembro que, dia depois de saber da morte de Zinaida, eu mesmo, movido por um impulso peculiar e irresistível, presenciei a morte de uma pobre velha que morava em nossa casa. Coberta de andrajos, deitada sobre tábuas duras, com um saco embaixo da cabeça, ela expirava de modo difícil e penoso. Toda sua vida transcorrera numa luta amarga contra as necessidades cotidianas. Não conheceu alegrias, não provou o mel da felicidade. Como não se alegrar com a morte, sua liberdade, seu repouso? No entanto, enquanto seu corpo seco ainda resistia, enquanto o peito ainda se erguia, agonizante sobre o braço que jazia gelado sobre ela, enquanto suas últimas forças não a abandonavam, a velha continuava a fazer o sinal da cruz e não parava de murmurar: Senhor, liberta-me de meus pecados. E a expressão de medo e de pavor do fim só desapareceu de seus olhos com a última centelha de consciência. Lembro que ali, junto ao catre da pobre velha, temi por Zinaida e me veio a vontade de rezar por ela, por meu pai e por mim. Assim termina a novela Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Muito obrigado pela atenção de vocês e um abraço. Até a próxima semana no Laboratório da Imaginação. Tchau, tchau.